Gente, boa noite. Graça e paz. Tempo do seminário é uma bênção, tempo de compartilhamento. E o pastor de vocês é um cara que eu admiro muito, que ama pessoas. Ele era missionário em um projeto lá na Praça Cruz Vermelha. Era como Deus faz as coisas, Deus colocou no meu coração. Foi o primeiro projeto missionário que nós adotamos como igreja, através de mim, na minha figura, na época como, eu não me lembro nem se eu era seminarista, assistente pastoral, ou se eu já era o pastor na área de missões. Eu falei, tem um projeto que trabalha com pessoas de rua, e eu gostaria que a nossa igreja adotasse, nós adotamos o Esperança na Praça. Aquele projeto acabou saindo da junta, mas se transformou para nós, igreja, no projeto Cristolândia, lá em São Paulo. E hoje a igreja é a igreja mãe do projeto Cristolândia no Rio, né? Olha como é que Deus faz. E o pastor de vocês é um pastor que ama pessoas. E isso com certeza faz toda a diferença. Na minha caminhada, Deus também tem me ensinado a amar pessoas, né? Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Isaías, profeta, lá no capítulo 1. E eu vou pedir a você que com carinho compartilhe a sua Bíblia com quem está do seu lado. Tem sempre alguém sem Bíblia, né? Se você não trouxe ela em papel, acesse sua Bíblia no seu dispositivo eletrônico, né? Mas o importante é compartilhar, não é? Hoje, nessa época moderna, esse termo compartilhar ganhou várias conotações. Então vamos compartilhar de modo saudável, compartilhar nossas Bíblias, eletrônicas ou não. Então, Isaías 1, na NVI, diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E aí vem um poema. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões.
Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como o terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. E aí vamos lá para o capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam.
Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche seus olhos, que eles não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento da sua palavra. Amém? Vamos voltar lá para o capítulo 1, que aí a gente começa. Eu descobri que preparar sermão comigo não funciona muito bem. Então fico orando, pedindo a Deus para ver o que ele vai me dizer. Às vezes ele muda na hora. Às vezes ele fala na hora, às vezes ele fala antes, às vezes ele vai falando no caminho. Gente, lá em Isaías 6, tanto Isaías quanto Oséias, quanto Josué, e Oséias e Josué é o mesmo nome, e é o nome de Jesus em hebraico. Quer dizer que Deus salva, ou Deus é salvação, ou Deus salvou. Deus, que eu digo o nome de Deus no Velho Testamento, aquele que o pessoal fala Javé, Jeová, Senhor, Eterno, etc. Certo? Então esse Deus salva, ou salvou. Então, o nome do cara, o nome dos profetas já é uma profecia. Como Elias, né? Elias quer dizer, o Senhor é Deus. Quando Elias tacou fogo lá, quer dizer, Elias preparou o sacrifício, tacou água, encharcou de água e Deus mandou fogo do céu, o que o povo gritou? O Senhor é Deus. Qual é o nome de Elias? O Senhor é Deus. Quer dizer, o cara já nasceu profeticamente com o nome que ele tinha que ter. O profeta, ele é assim, ele já tem o nome dele. Eu acho que eu sou profeta. Eu estou dizendo isso que o meu nome é Franco, então eu tenho que me regular, porque eu falo mesmo. Eu tenho dificuldade com a minha transparência. A minha esposa diz que é falta de educação. Eu tenho que pedir a Deus sabedoria para ficar calado. Que sabedoria é isso, tá? Sabedoria. Ah, Senhor, me dá sabedoria para falar. Não, sabedoria é para não falar. Sabedoria é para ficar calado, só escutar. Né? Para falar não é sabedoria. Se você está pedindo sabedoria para falar, você não entendeu o que é sabedoria. Sabedoria é para não falar. É só para escutar. Mas voltando para cá, para Isaías, o que os serafins, os anjos, estavam dizendo de Deus? Que ele é o quê? Santo, 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 certo? E o que isso significa, gente? O que isso significa? Nosso Deus é um Deus ético. Anota isso no seu coração. E não tem essa conversa não, porque é Deus, não é Deus Pai não. Nosso Deus, o Senhor, Jesus, o Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus ético. Ele é santo. É Ele que diz o que é o bem e o mal. O pecado é a gente querer dizer o que é certo e errado, o que é o bem e o mal. Isso é o conhecimento do bem e do mal. É eu dizer o que é bem e o que é mal, no lugar de Deus. É se colocar no lugar de Deus. Nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. 3 vezes santo. E nós louvamos a Deus, o nosso Deus, porque Ele é santo, santo, santo. E não há ninguém santo como Tu, Senhor.
aleluia. E se ele se manifestasse, porque nós cantamos, Senhor, manifesta a tua glória, não é Shekinah, que isso nem tem na Bíblia, mas vem, manifesta a tua cabode aqui, estava todo mundo queimado. O povo de Israel era mais esperto. Quando eles viram fogo na montanha, eles falam o seguinte: Moisés, vai lá você, porque o negócio está pegando lá. Se nós formos, nós vamos morrer queimado. E Moisés ficou 40 dias na presença do Senhor. O que aconteceu quando Moisés voltou? O rosto dele brilhava por causa da cabode, da glória pesada, do peso da glória de Deus. Porque ele é santo. E esse Deus, que não se mistura com o mal, com a iniquidade e com o pecado, e que chamou você e eu para estarmos aqui essa noite, nos chamou, nos convocou para sermos como Ele, para sermos santos. Ele não negocia a sua ética. Por que a igreja não faz diferença no mundo? Porque a igreja não é igreja. Porque a igreja é isso aqui que está escrito em Isaías, que Deus mandou profetizar, que Deus mandou denunciar. É clubinho, onde todo mundo vem aliviar a consciência no domingo e continua pecando de domingo a domingo, inclusive no prédio da igreja, na casa de oração, no domingo, falando mal uns dos outros, falando mal do pastor, falando mal do líder, falando mal do introdutor, falando mal do irmão do louvor, falando mal do irmão da oração, porque o pecado da maledicência é um dos preferidos. Por que é preferido? Porque o diabo trabalha para causar divisão no meio do povo de Deus. E usa a nossa carnalidade, a nossa fraqueza, para dividir o nosso povo. E a gente capota porque não vigia, porque não ora, porque não ajoelha, porque não bota a boca no pó, porque não se humilha, porque não reconhece que é pecador. O diabo adora santarrão. Adora gente vaidosa, orgulhosa, cheia de si. Que pensa que é mais santa que os outros. Deus quer que todo mundo seja santo. Mas a questão é, não é por nosso mérito. Mas quanto mais nós nos esvaziamos e dependemos de Deus, e reconhecemos que nós somos pó, e colocamos a nossa boca no pó, quanto mais nós estamos humilhados, e reconhecemos que estamos distantes do alvo, mais próximos de Deus nós estamos. Quem estuda missões vai perceber que não existe fórmula para missões. Não existe. Porque toda fórmula para missões está na Bíblia. Deus já deu.
É fazer como Deus já deu a fórmula. É ser como... A Bíblia diz, termina o Sermão do Monte, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ah, mas isso é impossível, Franco. Meu irmão, com todo respeito, se você está aqui, eu estou entendendo que você aceitou o desafio de ser cristão. Senão você estaria em outro lugar nessa hora. Não é fácil, não. Mas não é impossível, porque Deus não é louco. Nós precisamos ser loucos, apaixonados por Jesus, loucos para seguir um Deus invisível. Mas Deus não é louco. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Ou você crê nessa loucura, ou você não tem capacidade de caminhar. A Bíblia diz, sejam santos, porque eu sou santo. Então eu preciso crer que se Deus está mandando que eu seja como Ele é, Ele me deu o seu Espírito Santo para me santificar. Que uma das coisas interessantes que você vê no texto, lá no capítulo 6, é que Isaías vai dizer o quê? Eu sou um homem de boca suja, eu falo palavrão. E esse povo é um povo que também só fala palavrão. Mas aí o anjo vem com aquele tenaz, né, aquele tesourão que se usa em churrasqueira, pega uma brasa viva do altar e queima a boca de Isaías com fogo. Porque para limpar pecado é só fogo. Taca fogo na boca de Isaías. E aí ele vai dizer, agora que o fogo do altar tocou sua boca, o seu pecado foi purificado. Quem purifica pecado é Deus. Não é porque você pediu perdão aqui, não. Não é porque você ajoelhou aqui, não. Não é porque você fez força, porque foi isso que Caim não entendeu. Caim achou que tinha algum mérito. Mas nós somos perdoados e santificados pela graça de Deus. Por causa do amor de Deus. Mas Isaías teve aquele movimento inicial. Qual é o movimento inicial? Ai de mim, eu sou um miserável, pecador, boca suja, vou morrer. Aí Deus sentiu que Isaías se quebrantou, foi lá e mandou o anjinho queimar a boca de Isaías. Então onde é que está o problema da gente? Está na dureza de coração. Porque Deus não pode trabalhar com o vaidoso, com o orgulhoso, com o soberbo. E não adianta você sair daqui do mesmo jeito que você entrou, com a mesma coleção de pecados, com a mesma dureza de coração. Porque Deus tem uma obra tremenda para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas você precisa deixar que Deus toque em você com a brasa viva do altar. Interessante, lá no capítulo 1, que a gente passa pelo texto lendo rápido, e eu tenho certeza que o Espírito Santo chamou a atenção de você para muitas coisas. Mas o principal aqui é a iniquidade. E eu tenho certeza que vocês viram isso.
nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Está lá no verso 4. Mas olha aqui. 5. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça está toda ferida, todo o corpo está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. Você sabe o que quer dizer isso? O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado e o pecado coletivo, ele nos fere, nos machuca. E tem uma hora que Deus manda o profeta dizer para o povo o seguinte: para que mandar mais castigo? Não adianta. Está tão doente que não tem mais salvação, não tem o que se aproveite. Quer continuar no pecado? Tem uma hora que não tem cura. Não tem cura. É um tumor que vai crescendo, da cabeça aos pés, é ferida, que vai se alastrando, que vai te arrebentando, vai te consumindo, vai te matando, acabando com a sua raça. E Deus fica profundamente infeliz, em sofrimento, agonizando, em tristeza com isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E ele fica irado quando ele tem um filho dele que vive numa situação dessa. Então, o primeiro ponto, nosso Deus é ético, santo, e Ele quer o que de nós? Santidade. Sem santidade, você não pode nada nas mãos de Deus. Ou Deus não pode fazer nada com você. Nada. Você vai entrar aqui no domingo, vai voltar aqui no domingo, e a sua vida, sabe aquela história de vida abundante? Nunca vai acontecer na sua vida. Nunca. Só no céu. Não vai ter vida abundante. Se está bom para você, vai ter vida medíocre. Vida abundante não. E aí, eu ouvi o Bill Hybels outro dia, revendo uma palestra, e disse assim: ficar do jeito que está, eu ficar do jeito que eu estou, e aí eu quero aplicar na vida de cada um aqui, ficar do jeito que você está, machuca o coração de Deus. Fere o coração de Deus. Aí você vai dizer assim para mim: mas cadê a graça nessa história? Me dá um alívio aí, pelo amor de Deus. Ele fala, porque a gente gosta de negociar com Deus, né? Trazer sacrifício. É sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é dízimo, é oferta. Ele fala, não me tragam isso. Deus não negocia pecado. Tá? Isso é só
Deus não negocia. Mas vamos voltar lá para o Deus de amor. Não é isso? Olha aqui o que o Deus de amor diz. Removam suas más obras para longe da minha vista. Lavem-se, limpem-se. Lá no 16, 15, né? As suas mãos estão cheias de sangue. Aí no 16, parem de fazer o mal. 17, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Eu estava pensando nisso hoje lá em casa, tomando banho. Que eu estava programado para vir pregar e tinha combinado com a minha esposa. Ela tinha combinado comigo, presta atenção. Ela tinha combinado comigo o seguinte: as crianças precisam descansar à tarde, eu preciso descansar à tarde. E a gente está com um problema lá que ela está ajudando lá no Ministério Infantil, resolvendo umas questões. Mas eu não vou no culto da tarde, só vou no culto da noite. Então isso está combinado. E eu estou tranquilo. Estou tomando meu banho para vir para cá. Aí vem ela no banheiro: você não vai tomar café? Não, é que eu já estou indo. Falei: como assim está indo? Aí, como você vai fazer com as crianças? Falei: como assim eu vou fazer com as crianças? Não, porque eu vou agora para o culto da tarde. Eu falei: peraí, você resolve com as crianças. Fui grosseiro com ela. Fui grosseiro com ela. Você resolve. Aí onde é que entra? Eu vou chegar lá na história do Deus de amor. É muito fácil a gente falar de um Deus de amor que me ama. Mas o Deus de amor ama a sua mulher. O Deus de amor ama o seu marido, por exemplo. Eu jamais podia ter feito uma grosseria com a minha... Ela podia ter falado de outra maneira, certo? Meu amor, você pode me dar uma ajuda? Eu mudei de ideia. Mas a culpa é minha. Entenda o que eu quero dizer. Porque o Deus de amor ama a minha mulher. Mesmo que ela entrasse no banheiro me xingando, disse assim: amorzinho, você quer uma ajudinha? Eu posso te ajudar a gerenciar essa questão. Quem pecou fui eu. Eu pequei. Porque a gente fala muito de um Deus de amor que parece que é só meu. Ele me ama, é só para mim. Mas o Deus de amor está dizendo aqui ao contrário. Ele está dizendo o seguinte: vocês não amam o órfão. Vocês não amam a viúva. Eu achei interessante a irmã, líder de missões aqui, falando do cestão e das crianças. E acho lindo o trabalho que os irmãos estão fazendo com as crianças. Mas precisam amar os alcoólatras. Ir além de amar as crianças. Precisam amar as mães solteiras. Precisam amar os dependentes químicos. Essa comunidade é uma comunidade carente de amor. Como qualquer comunidade. No Recreio também temos outros desafios, mas temos. O pastor de vocês estava conversando comigo a respeito do desafio do suicídio. Sabe o que leva uma pessoa ao suicídio, basicamente? Falta de relacionamento. A pessoa não está se sentindo, não tem relacionamento, não é amada. Quem tem que amar? Então, Deus é amor? É amor. É amor através de mim. Não é para mim.
O pessoal não entendeu nada de Abraão. Abraão não foi chamado para ser abençoado, gente. Misericórdia. Deus escolheu Abraão, apesar dele ser um tremendo pecador, que deu a mulher dele 2 vezes para os outros. Deus chamou Abraão porque disse assim, Deus chama homens que se sujeitam ao processo de Deus. Guarda isso no seu coração. Davi adulterou, cometeu um homicídio, mas quando o profeta chegou lá para ele, falou assim, ó, foi você, ele falou, me perdoa, como é que a gente resolve isso aí? José aceitou ser humilhado, foi vendido como escravo, ir para a cadeia, porque ele era orgulhoso, vaidoso. Falou até para o pai dele, ó, inclusive o senhor também vai se dobrar a mim. Jacó lutou com o anjo e falou assim, o senhor vai, nem que, com Deus, ele falou assim, nem que o senhor vai me marcar aqui, mas o senhor vai mudar a minha história. Então, homens de Deus se sujeitam aos processos de Deus. E Abraão foi um cara assim. E a história de Abraão é interessante porque Deus olhou para ele e falou assim, você vai ser uma bênção. Porque dizem assim, Abraão era muito rico. E hoje em dia todo mundo pensa nisso, né? Não, eu quero ser muito rico. E o que você vai fazer com a riqueza? Eu vou dar um pouquinho para ação social, e um pouquinho para missões, e o resto eu vou gastar viajando. Isso é deleite. Deus não chamou ninguém aqui para isso, não. Isso não é evangelho. Então existe um Deus de amor. O nosso Deus, que é ético e santo, também é um Deus de amor. Mas ele ama, não é você não, apesar de ser você também. Mas ele ama a pessoa que está do seu lado. E ele ama a pessoa que está ali fora. E que ainda não foi alcançada pelo amor de Deus. Aí você se pergunta, no que você tem contribuído para a pessoa que está do seu lado e para a pessoa que está ali fora ser verdadeiramente alcançada e se sentir amada por Deus? Aí Deus fica doente com isso. Doente. Por quê? Ele escolhe um povo. Ele chama um povo. Ele abençoa um povo. Ele cuida de um povo. Ele dá tudo para um povo. E ele diz assim, seja uma bênção. E o povo dá as costas para ele. Falando palavrão. Fazendo não sei o que na televisão. Não sei o que na internet. Frequentando não sei que lugar. Levanta a mão não. Mas quantos aqui tem parentes, vizinhos e colegas de trabalho não crentes? Você tem, essas pessoas têm se sentido amadas por você? Deus é amor através de você. Aí você vai dizer assim, mas eu tenho uma história difícil de vida. Eu não recebi amor em casa. Eu não recebi amor do meu pai. Meu pai era um pai até amoroso, só que ele era alcoólatra. Então ele era amoroso 1% do tempo, porque o resto ou ele estava trabalhando ou ele estava bêbado. E a minha mãe é uma maravilhosa, uma bênção, só que foi criada no grito e na pancada. Então o amor da minha mãe era gritando comigo. Então, amar, gente,
a gente aprende a amar. Não tem idade. É melhor quando a gente aprende de pequeno, né? Mas você pode aprender em qualquer idade. O grande lance é que o Deus de amor sempre dá para a gente a oportunidade de recomeçar a vida. De reconhecer. Olha, isso aqui não está bom. Eu tenho andado em caminhos errados. O que eu tenho feito não tem sido de acordo com o coração de Deus, com a ética de Deus, com a vontade de Deus. Eu tenho entristecido o coração de Deus. Mas eu quero mudar. E aí, ao invés de você ficar com o seu coração endurecido, você diz assim, Deus, me dá uma chance, que eu quero ser diferente. Eu não tenho amado as pessoas, eu não tenho amado minha mulher, eu não tenho amado meu filho, eu não tenho amado meus parentes, meus amigos, meus colegas, mas porque eu não fui amado, mas eu quero aprender a amar. Eu quero ser diferente nessa área. Eu quero ser melhor nos meus relacionamentos, eu sou muito irado, eu brigo muito com as pessoas, mas eu quero ser diferente. Isso me ajuda a ser compassivo, a ter compaixão das pessoas, como o Senhor tem. Eu quero ter o teu caráter. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero ser amoroso como o Senhor é amoroso. Eu quero começar de novo. Eu quero ter uma nova história com o Senhor. Me ajuda. Que eu preciso ter uma nova história. Eu quero ter uma nova história. Tem gente que não conheceu o amor de Deus ainda. Nunca experimentou. Nunca se sentiu perdoado dos seus pecados. Carrega muita culpa no seu coração. Se sente muito angustiado. É muito pesado, gente. A gente andar sozinho no mundo, sem ter certeza de que tem um Deus que nos ama, de que nos perdoa e de que nos aceita como nós somos. Nos aceita e nos recebe, embora nos aperfeiçoe. Então, o que Deus quer de você hoje, nessa noite? Em primeiro lugar, Ele quer que você se sinta perdoado, aceito, amado como seu filho. Talvez você nunca tenha tido essa experiência. Mas essa é a noite. É a noite que você entendeu que esse Deus que odeia o mal, odeia o pecado, Ele ama você. E Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. E eu vou convidar você a abaixar sua cabeça para que nós façamos uma oração. Mas eu não vou convidar, eu vou convidar toda a igreja a abaixar a cabeça para que esteja em oração nesse momento. Vamos orar uns pelos outros, porque eu vou fazer 3 perguntas. Não é? A primeira pergunta, eu quero que você ore e se pergunte diante de Deus assim: eu nunca me senti perdoado. E eu preciso sentir, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus seja Jesus, Cristo, Deus, seja o meu Deus, o meu Salvador. Eu quero me sentir perdoado e salvo por Jesus, que é um Deus de amor.
E hoje eu quero ter uma vida transformada por Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja tomar essa decisão, eu vou pedir que você, onde você está, em oração, que você diga isso para Jesus agora. E que você se coloque de pé em nome de Jesus. Alguém aqui nessa noite. E é fácil você saber se Deus está falando com você, porque o seu coração vai estar apertado aí. Se você está sentindo isso, não endureça o seu coração, não faça isso. E preste atenção, eu não valorizo mais a sua vida do que você mesmo. Não acredito nisso. Muito mais ainda Deus. Então eu não me conformo de você ficar sentado por nenhum motivo do mundo. Se o seu coração está apertado nesse momento, diante dessa pergunta, você não pode desperdiçar a sua vida, porque isso é a vida eterna, isso vai mudar a sua vida para o resto da vida. Você se coloca de pé agora em nome de Jesus. Não, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém, não desperdice a sua vida. É a sua vida, é a eternidade, é a vida com Deus. E você agora está se sentindo tocado pelo Espírito Santo para dizer assim, eu quero me sentir perdoado, eu quero convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida. Meu Salvador, Deus te abençoe. Aleluia. Isso é muito importante, gente. E Deus está tratando no seu coração questões que só Ele e você sabem. Ninguém mais precisa saber. Mas você sentiu de Deus no coração. Preciso me sentir amada por Deus, perdoada por Deus, salva pelo sangue e pelo nome de Jesus. Eu não me conformo de você ter o seu coração aí agora apertadinho pelo Espírito Santo e você não dá o mesmo valor que Deus dá à sua vida. Se Deus está tocando no seu coração, só tem uma atitude correta a fazer, é se colocar de pé agora no nome de Jesus. Tem mais gente aí com o coração apertado, se coloca de pé, Deus te abençoe. Tem mais gente, se coloca de pé em nome de Jesus, não é por causa de mim, não é por causa de ninguém da igreja, é você e Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus, quem tem o seu coração, Deus te abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus te abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas agora, gente, eu também quero convidar aqueles a quem essa mensagem tocou, para que façam uma mudança de vida, de santidade, que se sentiu assim, tocado em algum ponto da sua vida e agora resolveu fazer um compromisso com Deus e diz assim, eu preciso mudar a minha vida. Gente, quem muda a nossa vida não somos nós. Nós dependemos de Deus, assim como o anjo tocou na boca de Isaías. E você quer fazer uma oração, Senhor, toca com a tua brasa agora em mim, porque eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero ter um coração como o seu. Eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero ser um homem segundo o seu coração. Quebra o meu coração. Faz uma obra nova na minha vida. Aviva a tua presença em mim. Agora eu quero te pedir que você se coloque de pé também em nome de Jesus. Você que está aqui nessa igreja há tanto tempo, mas o Espírito Santo tocou no seu coração. Meu irmão, eu te peço, a Bíblia diz isso, não endureça o seu coração, se coloca de pé em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tem mais gente que o Espírito Santo tocou que eu sei, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, graças a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lá no fundo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, graças a Deus, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe aqui, meu irmão, graças a Deus, Deus te abençoe lá no fundo, aleluia, graças a Deus. Se tem algum pecado, alguma coisa que está doendo no seu coração, esse é o momento que você vai pedir perdão por isso, vai dizer, Senhor, Deus te abençoe, que o Senhor purifique isso do meu coração, assim como purificou Isaías, eu quero me sentir nesse momento lavado e perdoado, Deus te abençoe. É o momento de você entregar essa culpa,
isso que está te doendo agora, você peça perdão em nome de Jesus, diga, verbalize para Deus, não é para o pastor, não é para o irmão que está do lado, mas é para Deus. Peça perdão no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Ali à minha direita, mais alguém que o Espírito Santo tocou, Deus te abençoe. Mais alguém, não endureça o seu coração. Isso é uma obra que o Espírito Santo está fazendo no seu coração. E Deus resiste aos soberbos, mas Ele ama aquele que é quebrantado, contrito de coração. E eu sei que o Espírito Santo tem muita obra para fazer aqui. Toca, Espírito Santo, nos corações e quebra esses corações aqui no nome de Jesus. Então, você que está se sentindo agora ainda com o coração tocado pelo Espírito de Deus, que você possa se colocar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, se coloque de pé, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais povo aqui, povo de Deus, Deus te abençoe. Aleluia, Deus te abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, mais gente aqui, para que o Espírito Santo faça uma obra tremenda no meio desse povo, um grande avivamento aqui. Em nome de Jesus, que corações sejam quebrantados essa noite. Quebrantados. Graças a Deus. Aleluia. Eu vou orar, eu vou encerrar. E eu não queria que você perdesse essa oportunidade de se quebrantar na presença de Deus. Então eu vou fazer mais uma vez essa pergunta. Se você se sentiu com o coração contrito, compungido, apertadinho aí no seu lugar, não resista, se coloque de pé em nome de Jesus. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém aí? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Graças a Deus, Deus te abençoe. Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Papai do céu, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é santo, 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 Senhor. Porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E pelo teu Espírito Santo ela opera maravilhas, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, nos nossos corações, para a cada dia nos edificar, nos transformar, Senhor, a imagem e semelhança da tua glória, nos restaurar, nos perdoar os pecados, nos purificar, nos santificar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E assim, ó Pai, como tu fizeste nos tempos de Isaías, Senhor, que tu nos toque, Senhor, com tua brasa viva, Senhor, do altar, Senhor, para nos santificar, Senhor, nos purificar, Senhor, que nós possamos nos sentir perdoados e santificados na tua presença, Senhor, e totalmente preparados, Senhor, para a obra para a qual tu nos tens chamado, Senhor. Ó Deus, tu tens muito povo aqui, ó Pai, que esse povo possa ser um povo vivo e santo na tua presença, cheio do teu Espírito Santo, Pai. Ó Pai, hoje muitas pessoas também tomaram, Senhor, a decisão de entregar suas vidas, Senhor, a Ti, ó Pai. Que estas pessoas nessa noite recebam e sejam batizadas com Teu Espírito Santo, ó Pai. Que, ó Pai, tenham todos os seus pecados perdoados, ó Pai. Que tenham os seus nomes escritos no livro da vida, Senhor. E cobre este povo todo, ó Pai, com o Teu sangue, Senhor, com o sangue de Jesus, ó Deus. E, Pai amado, que este povo possa crescer na graça e na verdade, Senhor. E que seja um povo, ó Pai, em que o Senhor sempre tenha muita alegria, Pai, cumprindo, Senhor, tudo o que foi profetizado nesta palavra, Senhor. Que seja um povo que viva para socorrer, Senhor, e um povo que viva para amar, Senhor. Seja um povo de consolação, de serviço, de ministração e de graça, Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, crendo, Senhor, que esta é a tua vontade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia.